Vamos então dando continuidade aí, agora vamos falar sobre o chamado acordo de não persecução penal, porque, previsto no artigo 28A. Lembrando que o artigo 28 do Código de Processo Penal também teve modificação, que é o chamado arquivamento do inquérito policial. Todavia, está com eficácia suspensa desde o dia 20 de janeiro de 2020, ali um pouco antes mesmo de entrar em vigor o pacote anticrime ali. No então, era o então juiz ali de plantão, o ministro, né, no caso, juiz, não, o ministro do STF, o então vice-presidente, hoje presidente do STF, o ministro Fux, tá bom? E também está suspensa. Ele suspendeu ali o artigo 3º A até o 3º F, que trata de juiz de garantias, e também suspendeu essa situação do pacote, do arquivamento do inquérito policial. Nós vamos ver essa situação aí agora. Pula lá, como está com eficácia suspensa, provavelmente não vai ser cobrado na nossa prova de OAB. Com certeza, nem se preocupe. Pode dar uma lida com tranquilidade, mas acredito que não será cobrado. Tá? Dando continuidade, então, o acordo de não persecução penal, o vídeo deve ficar um pouquinho longo, mas vamos acompanhando para não ficar enfadonho, não ficar falando, acompanhe, pegue a lei, pegue a questão do acordo de não persecução penal. Tá? O acordo de não persecução penal também está lá, foi modificado, a Lei 8.038 de 1990, que trata lá dos processos perante o STF e STJ, aquelas autoridades que possuem foro de prerrogativa, foro de prerrogativa, né? Então eles possuem foro de prerrogativa especial, vamos dizer assim, eles também podem utilizar-se do acordo de não persecução penal, tá bom? Só para falarmos sobre dessa situação aí da Lei 8.038 de 1990. Então, aqui voltando aqui para o nosso Código de Processo Penal, artigo 28A, vamos ler, ver os pressupostos que tem e vamos trabalhando inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, e vamos comentando e vamos alimentando e aumentando cada vez mais a nossa sede de conhecimento aí, tá bom? Diz aqui, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente, uma pausinha aqui, a questão de o acusado confessar a realização do delito não caracteriza em si a culpa. Para que se caracterize a culpa, deve existir o devido processo legal. A questão aqui é mais questão mais formal, mais questão moral, e para se ter o conhecimento pelo Ministério Público que existiu ali no momento um lastro probatório mínimo, né, vamos dizer assim, a questão da materialidade e da autoria, e não em si a confissão vai dizer que realmente o acusado é culpado, tá? É só questão nesse momento aí. Então vamos lá, confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal. A prática da infração penal deve ser sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Aí sim, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumuladas ou alternativamente, tá? Cumulativa ou alternativamente. Então, é verificado, ali vai ter um rol de 5 incisos aqui, dizendo que o Ministério Público pode lançar a mão dessas condições. As condições que vocês vão observar aqui, que já estão observando, elas são algumas chamadas pena restritiva de direito, mas não deve ser considerada como pena restritiva de direito, e sim uma condição para que o Ministério Público não ofereça nem a denúncia e faça o chamado acordo de não persecução penal, tá bom? O inciso 1 diz que deve ser reparado o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Ou seja, de repente é uma réis furtiva, a réis furtiva não se encontra mais em poder do acusado, foi vendida, ou foi dada, ou foi jogada fora, não se sabe.
e não tem o acusado também uma maneira, as condições financeiras de devolver ali, fazer a reparação do dano relativo à réis furtiva. Então ele não tem, o próprio inciso fala que é exceto na impossibilidade de fazê-lo. O inciso 2 é renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. É aquela situação que nós já vimos lá na questão do confisco alargado, do confisco ampliado, tá? Ou da perda alargada, lá no artigo 91A, lá do Código Penal. Aqui também é uma situação já criada aqui que deve se renunciar a esses bens aí, tá bom? Que seja instrumentos, produto ou proveito do crime, nós já conversamos sobre isso aí. O inciso 3, prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1/3, de 1 a 2/3, tá bom? Aí local a ser indicado pelo juiz de execução, apareceu aqui juiz de execução. Estamos observando que não foi oferecido nem denúncia e aparece um juiz de execução. A doutrina já está criticando isso aí ao máximo aí, tá bom? Mas vamos levando em consideração aqui, a pena mínima, por exemplo, pode ser uma pena mínima lá, que deve ser inferior a 3 anos, os pressupostos que tem. Não pode ser o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, né? A pena mínima deve ser inferior a 4 anos, e ele deve, o acusado, ter confessado que cometeu o crime, que cometeu o delito. São os pressupostos para dar início ao acordo de não persecução penal. E feito isso, então, por exemplo, se a pena tem a pena mínima ali de 3 anos, pode. Não houve violência nem grave ameaça? Não houve. Ele confessou a situação, confessou o crime, confessou o delito? Sim, confessou. Então pronto, vamos agora partir para dar as condições para ele lá. E ele tem lá, o Ministério Público pode acordar com ele, dizendo que ele pode cumprir, fazendo a situação lá de prestação de serviço à comunidade, desde que seja o quê? A pena mínima lá seja de 3 anos, por exemplo, então ele vai realizar prestação de serviço à comunidade de 1/3 até a 2/3 da pena combinada, tá? Então, se for de 3 anos, ele vai prestar serviço à comunidade de 1 ano ou até mesmo até 2 anos de cumprimento de serviço à comunidade. Inciso 4, pagar a prestação pecuniária. O pagamento de prestação pecuniária também está lá previsto nas restritivas de direito, lá previsto lá no Código Penal, mas não considera isso aqui uma pena, e sim um acordo realizado entre o acusado, o seu defensor, lógico, e mais o Ministério Público, tá? Ali previsto no artigo 45 do Código Penal, a realizar o pagamento dessa prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse público a ser indicado pelo juiz de execução, de novo, juiz de execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou assemelhados ao aparentemente lesado pelo delito, tá bom? O inciso 5 aqui, outra condição aqui, já que pode o Ministério Público apresentar condições, aqui tendo em vista que isso aqui não é um rol taxativo. Observe aqui o inciso 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que seja proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então aqui, como o rol não é taxativo, pode o Ministério Público apresentar outras condições. Essas condições são cumulativas ou alternativamente, pode ser uma ou outra, ou cumulativa, todas essas questões aqui apresentadas aqui para a realização do acordo de não persecução penal. O parágrafo 1º aqui já fala sobre aqui da situação para aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere ao caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, vamos ter que observar ali a diminuição e o aumento aplicado ao caso concreto para verificar se ficou ali inferior a 4 anos, tá bom? Levando ali sempre para o pior cenário. Lembra aquela situação lá da prescrição abstrata? Vamos levar em consideração essa situação aí. O parágrafo 2º fala que o disposto do caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses, ou seja, não será realizado
o acordo de não persecução penal nas seguintes hipóteses. A hipótese número 1, do inciso 1, do parágrafo 2º, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. A transação penal está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099, lá da Lei de Juizado Especial Criminal. Lá é prevista a questão da transação penal, e lá tem um rol requisito também de coisas que são observadas, de situações que são observadas. Tendo a oportunidade de realizar a transação penal, não se faz a não persecução penal, tá bom? Inciso 2, se o investigado for reincidente ou se houver elemento probatório que indique conduta criminal habitual, reiterada, ou profissional, exceto ser insignificante as infrações penais pretéritas. Ou seja, se ele é ladrão, realiza furtos ali, já tem a carteirinha de furtador, de assaltante, daí reiteradamente ele faz do crime a sua profissão, não se pode oferecer o chamado acordo de não persecução penal, desde que esses crimes sejam considerados insignificantes e ali afaste a tipicidade material, né, torne o fato atípico materialmente pelo princípio da insignificância, tá legal? Tá tudo aqui previsto aqui no inciso 2. O inciso 3, vamos aqui ao inciso 3, que não se pode apresentar, não se pode oferecer o acordo de não persecução penal. Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, de transação penal e de suspensão condicional do processo. Tá? Ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos para a realização de um novo acordo de não persecução penal. Se ele tiver um acordo de não persecução penal, ele deve passar o lapso temporal de 5 anos a partir desse acordo, a partir do cumprimento desse acordo, e aí sim ele pode pleitear, pode ser oferecido a ele um novo acordo de não persecução penal. E se nos últimos 5 anos ocorreu uma transação penal, conforme nós já falamos lá no artigo 76 da Lei 9.099, ou uma suspensão condicional do processo, lá previsto no artigo 89 da mesma Lei 9.099, da Lei de Juizado Especial, nos últimos 5 anos não pode ser apresentado, não pode ser oferecido um acordo de não persecução penal, tranquilo? O inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, que é aquele lá, Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, né? Ou praticado contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, em favor do agressor. Seria lá o chamado, se ocorresse, né, a morte da mulher só pelo fato de ela ser mulher, o chamado feminicídio. Tá? Primeiro que já que praticamente é chover no molhado, tendo em vista que o acordo não pode ser realizado, lá o pressuposto lá do acordo fala que a infração penal ela deve ocorrer sem violência ou grave ameaça, que é um dos pressupostos. Isso aqui é praticamente chover no molhado, tá bom? O parágrafo 3º, então, abrindo aí o parágrafo 3º, o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor, tá? Tudo feito um acordo ali. Feito esse acordo, o juiz não participa desse acordo, tá? E vamos seguindo aqui. Para a homologação do acordo de não persecução penal, a NPP, né, vamos dizer assim, será realizado, aí sim, o juiz participa, é realizada uma audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, se realmente o acusado quer realmente aquele acordo, participou do acordo e firmou esse acordo de não persecução penal. Aí é realizado por meio de oitiva ao investigado, na presença, lógico, do seu defensor, e é verificado toda a legalidade desse acordo aí, tá bom? Seguindo aqui o parágrafo 5º, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta do acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Lógico, não aceitando ali o acordo, o juiz não é obrigado, ele não é um mero carimbador das decisões do Ministério Público,
ele tem que decidir se aceita ou não o acordo de não persecução penal e aí ele homologa ou não. Ele, considerando alguma situação que não seja ali benéfica ao réu ou prejudicial ao acusado, ele devolve ao Ministério Público para que o Ministério Público refaça e apresente novas condições em relação a esse acordo de não persecução penal. O parágrafo 6º, homologado o acordo judicialmente, de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante ao juízo de execução penal. É que a gente vem falando e reclamando, muitos doutrinadores, porque não deveria ser o juiz de execução penal, tendo em vista que nem denúncia foi sequer oferecida pelo Ministério Público, tá bom? Foi feito um acordo para que nem oferecesse a denúncia e que o acusado realizasse, praticasse algumas condições apresentadas nesse acordo, tá bom? Vamos seguindo aqui o parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação, a proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Ou seja, o juiz ele pode não homologar se ele verificou que não foi atendido aquilo que ele devolveu ao Ministério Público para que fosse complementado ou suplementado a situação do acordo de não persecução penal, tá bom? Aí, o parágrafo 8º, isso é importante, isso aí pode cair na prova, pode vir novamente caindo aí na questão, tanto de questões discursivas como até em peça. Olha só a situação aqui criada aqui. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. O juiz não quer homologar o acordo de não persecução penal. Essa situação, quando o juiz não homologa o acordo de não persecução penal, foi criado pelo próprio pacote anticrime, lá no artigo 581, inciso 25, lá do Código de Processo Penal, lá dentro do rol lá, do que se tem o recurso em sentido estrito, essa situação aí de um recurso apresentado. Então, o recurso apresentado pela não homologação do juiz do acordo de não persecução penal, cabe reze, a novidade é novidade grande, cabe reze, conforme artigo 581, inciso 25, inciso criado pelo pacote anticrime, tá bom? Lá do Código de Processo Penal, novidade aí, tá bom? Vai despencar isso aí vai despencar, vai cair igual manga madura. Vamos lá, parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação, né, caso foi feita a homologação do acordo de não persecução penal e do seu descumprimento. Se ela não estiver cumprindo o acordo de não persecução penal, a vítima deve ser informada. E essa informação aqui, do descumprimento de quaisquer das condições estipuladas do acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Quando o Ministério Público ele comunica ao juízo, lá no caso do juízo de execução penal, que o acordo está sendo descumprido e ele vai oferecer a denúncia, o juiz de execução penal deve dar oportunidade ao acusado de oferecimento da sua não justificativa ou da sua justificativa em relação ao descumprimento do acordo de não persecução penal. Isso é amparado constitucionalmente pela ampla defesa e o contraditório, lá previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, dentro dos incisos lá da ampla defesa e do contraditório. É dada essa oportunidade, mesmo que não pode o Ministério Público, que se o acusado estiver descumprindo o acordo de não persecução penal e já oferecer denúncia. Não, vai para o juiz, informa o juiz chama o acusado para formalizar essa situação do seu não cumprimento do acordo de não persecução penal, tá bom? Vamos seguindo aqui. O descumprimento do acordo, parágrafo 11, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá
ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Vimos lá no artigo 89 da Lei 9.099 que a suspensão condicional do processo existe alguns requisitos, dentre eles o crime, né, que estiver sendo processado, o acusado, ele deve ser igual ou inferior a 1 ano. E vamos supor que ocorre aqui um acordo de não persecução penal, está dentro de alguns requisitos lá da suspensão condicional de processo, ele não oferece o acordo de não persecução penal, descumprindo, ele também tem um momento de oferecer denúncia, ele pode também oferecer a suspensão condicional do processo. Mas como houve descumprimento do acordo de não persecução penal, ele tem aqui amparado pela lei, pelo novo pacote anticrime aqui, pelo pacote anticrime, que ele não é obrigado, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a suspensão condicional do processo, tá bom? É importante, isso aqui pode cair em prova, isso aqui pode despencar igual carro sem freio em ladeira abaixo. Parágrafo 12º. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão na certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos lá no inciso 3, parágrafo 2º deste artigo. É o quê? É somente para verificar se naquele período de 5 anos para cá ele realizou algum acordo de não persecução penal, para não ser oferecido outro acordo ali, um em cima do outro, sem um lapso temporal de 5 anos. E não vai para a questão de antecedentes criminais. Ali aquela questão de antecedentes criminais não não se consta, tendo em vista que não criou título executivo para executar a pena nenhum, nem sequer foi oferecido denúncia, tá bom? O parágrafo 13º, 13, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade o rol que existe lá no artigo 107 do Código Penal, que trata sobre a extinção de punibilidade, ali é um rol que não é um rol taxativo. Existem outras formas de extinguir a punibilidade, não somente lá previsto no artigo 107 do Código Penal. Tranquilo? E por fim aqui, o 14º parágrafo, estamos fechando aqui, vai acompanhando, vamos estudando, vamos analisando, dá uma pausa, dá uma verificada nos artigos que eu estou falando aí, lá em relação à lei 9.099, por aí vai, tá bom? O último parágrafo aqui. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa aos autos ao órgão, no caso do Ministério Público, outro Ministério Público, na forma do artigo 28 deste Código. O artigo 28, só lembrando que houve modificação, mas está com a sua eficácia suspensa, está sendo mantido ainda a antiga redação dada lá pela Lei 9.868 de 99, ainda é mantida essa redação lá do artigo 28, que quando é questão de proposta de arquivamento lá do nosso